no limiar do terceiro milênio. Capítulo 2 – A vida fora do mundo físico. A encarnação. Na casa de meu pai existem muitas moradas. A expressão evangélica é o paradigma de referência para a crença na habitabilidade de outros mundos. Mas pouco ou nada sabemos como os espíritos moram nessas paragens, como são seus corpos ou sua vida social. Admitindo a reencarnação, teremos que acreditar que o espírito vem de algum lugar organizado e no âmbito de um planejamento reencarnatório. A literatura espírita nos traz algumas revelações, as quais, devidamente escoimadas do formalismo humano, se coadunam perfeitamente aos objetivos desta doutrina. Assim, podemos aceitar que o espírito vem de um sono hibernal e que traz, no âmago do seu ser, a memória sintética das experiências anteriores. Ele vem para a Terra a fim de completar o ciclo dessas experiências, retificar os erros de sua trajetória ou retomar alguma tarefa interrompida em encarnação anterior. Além da razão do espírito vir para a Terra, existem muitas perguntas em torno das finalidades da existência humana. Cremos, porém, que as respostas serão sempre aleatórias, pois se trata de especulação da mente divina, fora da nossa capacidade psicológica. Mas se o espírito traz consigo sua memória de atividades anteriores, temos que aceitar ser atual a resultante dessas experiências, desse condicionamento. O equilíbrio do homem consiste, justamente, em harmonizar suas 3 faixas vibratórias com o mapa desse roteiro. O ser humano só é equilibrado quando vive em paz consigo mesmo, com os caminhos que escolheu anteriormente, com a trajetória de seu próprio espírito. O processo reencarnatório é a morte às avessas, a exaustão da vivência em determinada faixa e o início em outra faixa. O espírito deixa um mundo e penetra em outro. O sistema gestatório é a forma mais perfeita para essa transferência. As vibrações sutis que presidem a fecundação e a formação do ser têm justamente as condições estáticas do ponto morto da física. O anseio que preside a alma de retorno às origens, a imensa saudade das condições pré-natais, tem sua origem nesses momentos de não ser, que vão desde o ato do amor até o nascimento, quando cessa o não ser, não existir, e se chora por se tornar um ser que passa a existir. É o mistério do amor, da criação. Guias e mentores. No vasto planejamento sideral, o ser tem sua reentrada no planeta bem delineada. Como acervo, ele traz consigo as conquistas de sua trajetória anterior, de todos os recantos do universo onde haja passado. Embora seja único na complexidade do seu vir a ser constante, sua existência é sempre relacionada com outros seres que também fazem suas trajetórias. O ser percorre trechos diversos, com seres variados, porém sempre ligados entre si no caminho maior. Assim, núcleos, átomos, moléculas, células, falanges de espíritos afins em gigantesco concerto, percorrem universos, formando hierarquias infinitas. Uns são instrutores de outros, alguns num plano, outros noutro, alguns descendo para o vértice involutivo, outros subindo para a meta evolutiva. Guias e mentores são os espíritos responsáveis pela etapa terrena de outros espíritos. O mentor é o espírito zelador do programa que o espírito delineou para si na presente encarnação. Como o engenheiro que acompanha a obra em andamento, ele assiste o espírito na sua personalidade transitória. Obrigado a respeitar o livre-arbítrio do seu tutelado, ele usa de todos os meios possíveis para que ele obedeça à planta da obra, sem arranhar a sua liberdade. Um espírito pode ser o mentor de vários espíritos, embora se apresente a cada um deles com uma roupagem diferente. Guias são espíritos amigos do encarnado que o ajudam na realização de sua missão. O mentor é o responsável pelo destino kármico e pelo êxito de uma existência. A vida na Terra é como um curso universitário. O aluno escolhe as matérias, faz o vestibular, as provas, e sai diplomado ou não, conforme tenha sido bom ou mau aluno. O mentor equivale ao reitor e os guias são como os professores.
Como na escola, a vida terrena é livre e depende do livre-arbítrio do homem. No mediunismo, o mentor é o espírito que assiste o médium na sua vida e com ele trabalha em suas linhas mestras. Os guias são os espíritos que trabalham com os médiuns na execução de suas mediunidades. Assim como os professores na Terra têm muitos alunos, os mentores celestiais também têm muitos tutelados, e os guias muitos alunos. A receptividade dos seres humanos. O aparelho humano é o mais complexo e sensível receptor e transmissor da natureza. Os outros animais têm alguns sentidos mais apurados, como o cão ou a borboleta, porém sempre no rumo de especialização ou finalidade restrita, afeitos ao plano denso da organização física. Há muitos mistérios nos mundos animal, vegetal e mineral que ainda não foram decifrados pelo homem. Mas, verifica-se que as ações são sempre relacionadas com a sobrevivência física do indivíduo e da espécie. A ciência nos mostra isso cada vez com maior acuidade e clareza. As deficiências do homem são apenas aparentes. Ele não consegue perceber o som tão bem como o cão, mas sua capacidade seletiva lhe permite registrar mais que o cão. Verifica-se, então, que a natureza tomou cuidados especiais em preservar a tônica humana, para a gama sensorial estritamente indispensável para a vivência física. Aldous Huxley, na sua obra, As Portas da Percepção, nos mostra como a função enzimática é redutora dos sentidos. O hábito de se fechar os olhos para se concentrar em algo especial evidencia isso com muita propriedade. Procedemos assim para eliminar os estímulos visuais do exterior e, com isso, nos tornarmos mais sensíveis aos estímulos da memória. Para sermos mais receptivos ao nosso mundo psicológico, diminuímos o máximo a recepção aos processos físicos. Somos senhores da técnica seletiva e atendemos ao mundo físico ou ao mundo psicológico, conforme nossos interesses. Este trabalho pretende mostrar o que fazemos para a recepção às emissões de nosso mundo espiritual, e como melhorar essa técnica seletiva. A receptividade mediúnica. Mediunidade é uma forma de energia, partículas em movimento e, portanto, condutora. Sua vibração supera as dos mundos físico e psicológico. As coisas que acontecem pelo processo mediúnico são muito mais rápidas que as que acontecem no físico ou no psíquico. Um homem está vivendo, isto é, digerindo, movimentando, etc. Seu cérebro está pensando e os processos são interdependentes com certa sintonia. Mas o campo vibratório do seu pensamento é sempre mais rápido que o da sua vivência física. Ele pensa ou faz de acordo com seu interesse no momento. Seu campo consciencial está focalizando numa ou noutra forma de ação. Pensar ou fazer são apenas formas de ação. Enquanto pensamos ou agimos, nosso espírito também age, através do processo mediúnico. Sua ação é semelhante à do mágico, que tira a toalha da mesa sem entornar os copos e as garrafas. Decidimos com base nos processos lógicos, porém, por trás de todas as decisões, está o substrato de nosso espírito que às vezes nos leva a caminhos inesperados. Cada campo vibratório é pleno de agentes relacionados entre si. Assim é que fazemos nossos contatos particulares, nosso ambiente. Existe, pois, com toda naturalidade, um ambiente físico, um psicológico e um espiritual. Com isso, pode-se colocar tranquilamente o mediunismo junto à fisiologia e à psicologia. Para a ciência do homem se tornar mais completa, falta apenas admitir o fator espírito, mediunidade, e a psicossomática se tornar espírito, psicossomática ou, simplificando, somática. Há, pois, muita objetividade, muita clareza no relacionamento do homem com seu espírito, desde que admitamos como natural a existência autônoma do espírito. Como consequência lógica, teremos que admitir o relacionamento do homem com outros espíritos sem alma e sem corpo. Embora devamos ter certa cautela na classificação, poderemos dizer que uma pedra, um pedaço de madeira, uma célula ou um cadáver seriam simples corpos. Um ser humano possui um corpo,
uma alma e um espírito. Um espírito desencarnado é um ser humano que tem uma alma e um espírito, mas não tem corpo físico. Um espírito puro não tem alma nem corpo. O desencarne. Terminado o curso na escola da Terra, o espírito deixa o corpo e penetra em outras dimensões. Como bagagem, ele leva consigo alma, e a conserva enquanto está a caminho. Para que a alma subsista ao desencarne, ela separa do corpo físico parte do sistema nervoso, a estação central, onde todo o sistema da personalidade está concentrado. Enquanto o espírito está ligado à alma, ele é obrigado a permanecer no campo vibratório dela e fica sujeito às leis que regem esse plano. Da mesma forma que a alma se alimenta no ser vivo, das energias sutis produzidas pelo corpo, ela continua se alimentando depois do desencarne. Como não tem corpo para seu sustento, ela passa a se alimentar de outros corpos, e isso estabelece o relacionamento inevitável entre vivos e mortos. Isso explica toda uma série de fatos estranhos que acontecem na Terra e que devem ser examinados com simplicidade, se quisermos nos equilibrar em relação ao todo. O desencarne é simples e difícil ao mesmo tempo, e exige assistência, tanto no plano espiritual como em nosso plano. Se o paciente é bem ou mal assistido, isso depende da maneira como viveu. O processo dura cerca de 24 horas, no desencarne considerado normal, isto é, o que se dá por moléstia. Depois do último suspiro, ou seja, a cessação do processo metabólico, o espírito deixa o corpo e se coloca pouco acima dele, em posição inversa em relação à cabeça, se o paciente estiver deitado em decúbito dorsal. A partir desse momento, começa a absorção do acervo da personalidade que acaba de morrer. Na medida em que o espírito vai recebendo os fluidos e emanações, ele vai formando um novo corpo, e este vai se distanciando do cadáver. Terminado o processo, o novo habitante do mundo invisível se afasta e o corpo inanimado entra em decomposição. Nesse mundo, o espírito, com toda a bagagem, entra no estado semelhante ao do indivíduo que acabou de falecer. Ele ainda é considerado um cadáver, até que o destino tomado lhe dê condição de vivente do plano em que se encontra. Essa é uma ideia generalizada sobre o desencarne. É preciso, porém, não esquecer que cada ser humano tem sua própria maneira de morrer, assim como teve a de viver. Nesse processo, o sistema nervoso desempenha um papel importante. Como um esquema de memória, ele representa a base material onde se agrega o acervo recebido. Isso explica certas moléstias kármicas, que têm origem na existência anterior. Se o desencarne se deu por outros meios que não a moléstia, digamos num desastre, o mecanismo é mais ou menos o mesmo. A diferença é que o desencarne se processa antes do ato traumático. A pessoa que dirige um carro que irá chocar-se dali a alguns instantes, ou mesmo horas, já tem o seu desencarne feito. Livre do envoltório físico, o espírito é encaminhado a um lugar no espaço que em nossa corrente é chamado de pedra branca. Nesse lugar dimensional, ele fica entregue a si mesmo, durante um tempo equivalente a 7 dias da Terra. Ali ele chora, maldiz, rejubila-se, alegra-se ou se entristece, na medida em que vai tomando conhecimento do que lhe aconteceu. Seu despertar é o momento solene do exame de consciência sem as distorções do mundo sensorial e dinâmico. Após esse período, em se tratando de uma criatura comum, o mentor o apanha na saída e o traz para a superfície, em busca do fluido necessário para a viagem ao destino merecido. Esse é o momento crítico do recém-desencarnado. Se cumpriu seu destino e exauriu seu karma, ele abandona o plano físico e é levado para uma estação intermediária do etéreo, conforme a falange ou família espiritual a que pertence. Nessas casas transitórias ele se prepara para voltar ao planeta de origem, onde estava antes de vir à Terra. Devido às condições difíceis desse período, o espírito é chamado de sofredor. Esse estado pode durar apenas alguns dias ou séculos. Isso depende somente dele.
Se o mentor não consegue encaminhá-lo logo após a volta de Pedra Branca, ele o deixa entregue ao próprio destino, pois terminou sua missão junto àquele espírito. Esse se torna, assim, um espírito errante, que vai, aos poucos, perdendo a identidade, atraído por outros espíritos nas mesmas condições, para as macumbas e ambientes semelhantes. Há, pois, duas maneiras básicas de um espírito cumprir seu destino na Terra. A normal é a luta como ser vivo, com suas tramas, conflitos, reajustes, vitórias e derrotas, até a exaustão de todos os compromissos. A outra é a da fuga, do suicídio lento e ausência do aproveitamento das oportunidades evolutivas. Isso leva ao parasitismo e à dependência do meio ambiente, que resulta no desencarne com dívidas ainda por saldar. Nessas condições, o desencarnado é obrigado a permanecer na Terra, e se torna um sofredor. Mas a misericórdia divina, ainda assim, lhe dá novas oportunidades, pois ninguém é abandonado nesse mundo de Deus. Com os fluidos emanados do plexo solar dos médios de incorporação e com a doutrina fluídica dos médios doutrinadores, ele consegue sua redenção, completa sua trajetória e vai se preparar para novas encarnações. Espíritos sofredores. Sofredor é, portanto, o espírito desencarnado que permanece no plano da Terra, nos submundos que circundam a superfície. Chama-se também espírito errante, alma do outro mundo e outros nomes que as superstições e as crendices os denominam. Sua situação é análoga à de uma pessoa marginalizada, sem endereço ou emprego fixo. No plano em que vive, não existe a luz solar, o som e outras formas energéticas do plano físico. Aí ele se liga a outros espíritos nas mesmas condições, e forma com eles falanges e até legiões. O tempo de permanência nessa situação varia conforme o destino de cada um, até a exaustão de seus compromissos ou resgate no sistema crístico, nas suas múltiplas manifestações mediúnicas. Ele se alimenta das energias sutis e fluídicas dos seres humanos, do ectoplasma colhido de plantas, animais, trabalhos de macumbas e outras fontes desconhecidas dos humanos. Possui um peso molecular variável com sua densidade. Quando doutrinado e fluidificado a um ponto ideal, adquire leveza suficiente para ser magneticamente levado para os postos de socorro espiritual. Ele se liga ao ser humano pela gradação vibracional e só encontra acesso quando a vibração do encarnado desce até a sua. Normalmente, sua influência é neutralizada pelo mecanismo biológico em seu contexto psicofísico. Essa relação é análoga aos fatores simbióticos do ser físico. Respiramos micróbios e impurezas e os neutralizamos com nosso mecanismo de defesa. Se esse mecanismo enfraquece, ficamos doentes. Da mesma forma, se nosso padrão vibratório é baixo, nós somos tomados, carregados, espiritados, etc. Esse mecanismo determina a posição voluntária de cada ser humano. Ele é responsável pelo seu padrão e, por consequência, pela companhia em que vive a cada momento de sua vida. O Evangelho é um manancial de lições a esse respeito, pois nele encontramos inúmeras citações de problemas de passagem e redenção de sofredores. A mais notável é aquela em que Jesus dá passagem a uma legião de espíritos através de uma manada de porcos. Naquele tempo, havia tantos espíritos desencarnados, ainda na terra, que era comum um homem ser portador de mais de um espírito, havendo casos em que muitos espíritos habitavam o mesmo corpo, como no caso acima. O sistema crístico, adequado aos 2000 anos que se sucederiam ao nascimento de Jesus, incluiu a organização das casas transitórias e já no tempo do Mestre, elas entraram em funcionamento. De muita flexibilidade e previsto para as mais variadas situações, o sistema foi se espalhando pelo planeta, tomando as aparências mais diversas, conforme as épocas e lugares. Assim, nasceram mitos, religiões, doutrinas e práticas esotéricas, em cujas raízes se encontra, sempre, a base do sistema mediúnico. No Brasil de hoje, o sistema se chama Seção Espírita,
trabalho de sofredores, passagem, sessão de doutrina, etc. É preciso que se note, entretanto, que o mediunismo independe, no seu mecanismo básico, de um trabalho organizado. Os socorristas espirituais se aproveitam de qualquer circunstância humana, principalmente reuniões de pessoas, para fazerem a passagem dos espíritos sob sua responsabilidade. Nesse caso, qualquer ser humano atua como médium mesmo sem o saber, mas o esquema só funciona em sua plenitude quando sob os auspícios do Evangelho. A técnica da passagem é acessível a qualquer um, porém, a moral e as razões mais profundas somente são do domínio de pessoas evangelizadas. É também natural que em épocas de transição, como é a nossa, a necessidade de trabalho seja maior. Cumpre notar que se torna muito difícil, se não impossível, qualquer doutrina religiosa evoluir sem a preocupação com os sofredores. Esses asfixiam os grupos pelo simples fato de seus componentes serem humanos e possuírem, gostem ou não, seus plexos epigástricos, o sol interior. Exus e obsessores. Exu é um nome muito generalizado, que se dá a certos espíritos desencarnados e que atuam como líderes do plano invisível da Terra. Geralmente são seres humanos, cultos e inteligentes, que desencarnam sem terem compreendido nem aceito o cristianismo. Eles aceitam Deus à sua maneira e manipulam as energias mediúnicas em consonância com as suas próprias maneiras de ser, isto é, sem submissão aos planos da lei do amor e do perdão. Eles fazem suas próprias leis. O doutrinador deve ter certa cautela na utilização da palavra Exu, pois é um pouco vaga e quer dizer muita coisa. Um simples sofredor, incorporado no médium mal desenvolvido, pode parecer um Exu. Na verdade, eles incorporam de preferência nos seus cavalos, médios afinados com suas finalidades, que variam conforme o tipo de Exu e o meio ambiente onde opera. Seus fins são sempre dirigidos para o enredo normal da vida humana e falta, na sua caridade, a sublimação evangélica. Eles se agrupam em falanges, como quaisquer outros espíritos, e formam linhas, conforme suas especialidades. Certos tipos de Exu pertencem a escolas e universidades e manipulam tremendas forças invisíveis. Dessas bases, eles comandam sua ação junto aos seres humanos, sempre segundo sua maneira de ver e conceituar, como os seres humanos deveriam ser ou fazer. São eles os inspiradores de doutrinas estranhas, de guerras e demandas, sempre, porém, pautadas pela não aceitação da lei do perdão. Obsessor é um espírito que mantém um relacionamento direto com um ser humano encarnado, por afinidade. Essa afinidade, em geral, decorre de um relacionamento estabelecido quando ambos habitavam o mesmo plano. Obsidiar significa perseguir, assediar, manter o cerco. O obsessor é um espírito que persegue, assedia um encarnado, para cobrar uma dívida da qual se acha credor, num sentimento de ódio ou amor mal interpretado. A categoria do obsessor varia ao infinito e cada caso de ser examinado à parte. O mecanismo da obsessão é sempre o mesmo, troca de energias entre o obsessor e o obsedado, de forma mais ou menos constante. Um sofredor ou vários podem passar pela nossa vida sem serem obsessores, pelo simples fato de não termos relações pessoais com eles. O obsessor é, sempre, um inimigo pessoal. Um sofredor pode ser afastado com um simples trabalho mediúnico e às vezes até sem ele. Mas para que haja o afastamento de um obsessor, é necessário que a razão do assédio seja resolvida, a dívida saldada. Afastamentos feitos sem as devidas cautelas resultam pior do que a própria obsessão. Espíritos de luz. A partir da concentração molecular da matéria densa, podemos conceituar a vida, no âmbito do mediunismo, em termos de vibração. Nesse sentido, a matéria sólida, os líquidos, os gases, o som, a luz, etc. são estados vibracionais. Conforme o tipo do corpo de que o espírito é revestido, ele está sujeito àquela gama vibratória.
Um espírito encarnado age através do corpo físico, um desencarnado do etérico, do astral ou do mental, de acordo com as vibrações desses planos. Ao atingir determinado grau evolutivo, sem compromissos nesses planos, o espírito adquire uma vibratilidade, cujo conceito mais apropriado, em termos de sentidos humanos, é a luz. Costumamos dizer, então, que o espírito é pura luz. A partir daí, conceituamos os mentores e guias, que assistem os terráqueos, em termos de espíritos de luz. Espíritos de luz seriam, então, os que já superaram a faixa reencarnatória em termos pessoais. Quando a reencarnação desses espíritos na Terra é provavelmente para o exercício de missões a serviço dos planos divinos e não em funções kármicas. Naturalmente, os conceitos desses espíritos estão fora do alcance humano e sua ação, na Terra, deve obedecer a planos incompreensíveis para nós, encarnados. Isso é relativamente fácil de verificar, no contato com esses espíritos, qualquer que seja a modalidade de comunicação. Em nenhuma hipótese, eles invadem o campo de nosso livre-arbítrio, ou nos levam a alguma decisão que contrarie nosso destino transcendental. Suas ações são inexoravelmente em termos de nossa evolução, da abertura para o espírito. Embora respeitem nossos valores, jamais criticando as coisas de nossas vidas, ou da vida em geral, eles procuram mostrar o caminho da realização através desses mesmos valores. Eles respeitam a nossa condição de espíritos encarnados. Castigos, punições, lições de moral, estão fora, completamente, das atitudes de um espírito de luz. Ao contrário, um espírito da Terra, ainda que muito evoluído, pauta sempre sua ação em termos de aconselhamento, de vida moral, de formas de comportamento. Eles fazem questão de demonstrar seus poderes ou sua eficácia, e acabam, quase sempre, se tornando patronos. Os grupos dirigidos por espíritos da Terra acabam, sempre, por se preocupar com problemas sociais, dão demasiada ênfase à caridade material e à correção das injustiças sociais. Com isso, a vida mediúnica se horizontaliza, se impregna do transformismo da personalidade. O grupo assim orientado se preocupa com as bases materiais da obra, com os resultados palpáveis, com estudos e conceituações doutrinárias. Em resumo, ele se humaniza, em vez de se divinizar. Nesse caso, as ações e a orientação refletem o nível social do grupo. A justiça praticada pode chegar, até mesmo, aos termos de punição, vingança e corrigendas de comportamento. Nesses grupos, o ectoplasma circulante é impregnado dos fluidos do plano invisível, resultando daí uma divisão de forças, uma homogeneização em termos diluentes. O mundo invisível não produz energias, mas, ao contrário, se abastece de energia do plano físico. É por isso que o médium desses grupos se cansa, desanima e desiste. Ao contrário, quando o grupo mediúnico sintoniza com os espíritos de luz, ele recebe forças do outro plano, e com isso, não gasta suas energias fluídicas ou nervosas. Um médium, bem sintonizado com seu mentor, pode operar horas a fio, e voltar a si em melhores condições físicas e psicológicas do que quando começou a trabalhar. Para melhor compreensão dessas afirmações é preciso entender a diferença entre plano invisível e plano espiritual, objeto do subtítulo seguinte. Mundo invisível e mundo espiritual. É mais fácil a comprovação da existência de planos vibracionais diferentes, na experiência pessoal e individualizada de um ser humano. Tomando por base a experiência individual, podemos esquematizar esses planos, com auxílio das revelações iniciáticas e um pouco de bom senso. Sob esse prisma, temos um plano físico, um psicológico e um espiritual, ou seja, do corpo, da alma e do espírito. Os grupos iniciáticos fazem a divisão em 7 planos que seriam o físico, o etérico, o astral, o mental e os 3 planos crísticos ou búdicos, Pai, Filho, Espírito, ou Deus, Verbo e Universo, variando essas descrições de acordo com cada grupo.
Todos, porém, mantêm o número 7 como base. Mas para nossa compreensão do mediunismo, bastam os 3 planos. O importante é saber que o mundo invisível não é, necessariamente, o mundo espiritual, da mesma forma que o mundo dos micróbios não é o mundo da alma, embora ambos sejam invisíveis aos nossos olhos. O mundo invisível que nos cerca faz parte da Terra, é molecular e tem, portanto, uma organização, leis que o regem. Sua forma é tal que ele não ocupa espaços físicos como um sólido. Uma construção desse mundo pode, tranquilamente, ser feita no mesmo lugar onde haja uma construção sólida. Ele ocupa os espaços intermoleculares do plano físico e pode coexistir simultaneamente. Um corpo físico sólido pode ser transformado na sua organização molecular, num corpo invisível, ser transportado através dos sólidos e reintegrado em seu estado anterior. O mesmo pode acontecer a um corpo do mundo invisível. Esse é o fenômeno básico das materializações espíritas. Esse mundo é intensamente habitado por espíritos que passaram pela Terra e ainda não retornaram aos planos espirituais. Pertencendo à Terra, eles são obrigados a viver das energias produzidas nela. Eles manipulam essas energias, não a produzem. Isso é muito importante e fundamental de se saber. O espírito encarnado, o ser humano, absorve energias da terra física pelo alimento, pela respiração, etc. O espírito desencarnado não tem as condições do encarnado, que põe em funcionamento os mecanismos de produção. Não tendo possibilidades de produzir as energias que precisa, ele as absorve do encarnado. Mas para que isso aconteça, é necessário que essa energia tenha o teor adequado, e isso é feito pela mediunidade. Num certo sentido, é uma vida parasitária, em que nada se cria e nem tudo se transforma. Há algumas coisas básicas desse mundo que devem ser tomadas em consideração, se quisermos ter uma posição correta em relação a ele. 1. Não há possibilidade de um espírito nessas condições encarnar, isto é, nascer na terra física. A forma que eles encarnam é pela obsessão, ou seja, sintonizam com o encarnado e ocupam parcialmente seu corpo. 2. Mundo invisível não reflete a luz, o calor, e nem o som do mundo físico. Como uma das consequências, eles não têm noção do tempo, da cronologia da Terra. Os fatos que alimentam suas mentes são em menos quantidade que os percebidos por um encarnado. Eles não têm a noção espacial que lhes permita concepções superiores às concepções humanas. 3. Eles precisam de nós, mas nós não precisamos deles, a não ser como instrumentos de nossa evolução, do exercício de nossa mediunidade. 4. Para nos manter em condições de bons fornecedores, eles procuram nos induzir a formar correntes mediúnicas, sintonizadas com eles. Com isso, eles são a maior fonte de ilusões da mente dos encarnados, e tudo fazem para nos apresentar o seu mundo como mundo espiritual. Uma boa parte dos atuais seres e máquinas, pretensamente oriundos de outros planetas, vem desse mundo. A plasticidade molecular do mundo invisível é tal que eles podem fazer aparelhos que tenham todas as aparências de artefatos, imaginados pelos seres humanos como interplanetários. 5. Conforme o ectoplasma que absorvem, eles são capazes de se materializar no mundo físico, e não o fazem com maior constância em face do enorme dispêndio de ectoplasma que o fenômeno exige. 6. A principal fonte de enganos dos seres humanos, ao lidar com esses espíritos, é que eles usam a palavra Deus com muita facilidade. Mas em raras hipóteses, eles mencionam Jesus ou Cristo, a não ser para combatê-los. Isso é natural, pois a impossibilidade da concepção de Deus, por quem quer que seja na Terra, não impede que se fale em seu nome. O mesmo não pode ser feito com Cristo Jesus. O mundo espiritual só pode ser entendido e concebido de acordo com a experiência individual, mas dificilmente pode ser descrito ou explicado de maneira a se formar conceitos. As tentativas nesse sentido são inteiramente antropomórficas e, portanto, sem validade.
Uma delas estabelece a conceituação de céu para se referir a esse mundo. Essa premissa nasceu das páginas do Evangelho, porém, é difícil separar-se essa ideia do conceito de um estado íntimo do ser humano, de serenidade, de paz, etc. Em nosso livro 2000 Conjunção de Dois Planos, há uma série de revelações, feitas através da clarividente Neiva, de informações do contato com seres de um planeta matriz da Terra, que nos dão uma ideia aproximada do que seria a vida nos planos espirituais. Fora das revelações, feitas por espíritos amigos, achamos muito difícil estabelecer hipóteses ou premissas em torno das condições de vida nos mundos extraterrestres. Missão. Todo espírito que encarna na Terra tem um programa a cumprir, mas nem todos os espíritos têm missão. Na hierarquia sideral, existem todas as categorias de espíritos e infinitos graus de evolução. A Terra é uma complexa universidade, com toda categoria de alunos. Uns vêm apenas completar o curso, outros vêm para um aperfeiçoamento, outros para fazer um curso completo. A missão se relaciona diretamente com o tipo de programa que o espírito tem de cumprir. Se ele se atém somente ao seu âmbito, seus problemas pessoais, sua faixa é essencialmente kármica. Mas se, além da sua faixa kármica, ele se compromete a evoluir, cuidar de outros espíritos e ajudá-los, nesse caso ele tem missão a cumprir. Quanto maior é a missão, assim é a faixa kármica do espírito. Esse fato suscita uma questão de magna importância. Então, por que os missionários sofrem tanto? Por que Jesus sofreu? E os apóstolos, os seguidores de Jesus, os mártires, por que são sempre ligados a uma ideia de sofrimento? A resposta a essa questão reside em dois pontos básicos: a diferença entre dor e sofrimento, em primeiro lugar, e as diferenças da tônica magnética dos seres humanos, em termo de corpo, alma e espírito. A fisiologia e a psicologia nos dão uma ideia nítida com referência à dor. Ela é registrada no sistema nervoso consciente, existindo, portanto, uma consciência da dor. Quando se anestesia um paciente para uma operação, o medicamento paralisa os nervos receptores da região a ser operada, ou conjunto, numa anestesia geral, na proporção direta da dor a ser sentida. Esta, porém, varia de paciente a paciente, e o médico procura, sempre, evitar o excesso de anestésico. Esse fato pode ser observado, com mais simplicidade, no dentista. Ele aplica certa quantidade de anestésico e começa a extração. Se o paciente reclama, ele aplica mais anestésico. Isso prova maior ou menor sensibilidade à dor, e esse fato é, na maioria das vezes, psicológico. Pessoas existem que chegam a dispensar o analgésico, embora isso raramente aconteça. Existe, então, um estado psicológico de sentir mais ou menos dor, facilmente comprovável na hipnose médica. Uns sofrem mais e outros sofrem menos com a mesma dor. Os missionários têm tantas dores ou mais do que os que não têm missão a cumprir, porém, sofrem menos. Isso porque seu campo consciencial está mais ocupado com os objetivos de sua missão, e assim, ele não tem tempo para dimensionar sua dor. A dor psicológica, a chamada dor moral, segue a mesma fisiologia. Isso se prende ao segundo fator, a tônica predominante no ser encarnado. Se ele não tem missão a cumprir, sua consciência está sempre ocupada com os problemas do seu corpo ou da sua alma. Mas se ele tem missão, a voz do seu espírito é mais forte e ele não tem tempo de se ocupar da sua personalidade, do seu ego. Daí resulta que podemos situar a questão em termos de maior ou menor egoísmo. Para uma pessoa conservar um corpo atlético, em boa forma muscular permanente, ela é obrigada a exercícios e cuidados que ocupam boa parte do seu mecanismo consciente. Sua preocupação com o corpo, assim constante, dá a ela uma tônica física. Um intelectual, um erudito, um cientista ou uma pessoa que dependa do intelecto para sua trajetória planetária, tem sua consciência predominante no fator intelectual.
O seu campo consciencial é sempre ocupado com os problemas psicológicos. Sua tônica é a psíquica, sua vida é centralizada na sua alma. O missionário, um ser humano cujo espírito se comprometeu a fazer algo por alguém, vive preocupado em sintonizar seu espírito. Seu campo consciencial se expande em termos espaciais, em captar as nuances de sua missão e os percalços da vivência, geralmente contraditória, com as coisas mais simples da vida. Corpo, alma e espírito, cada um demandando do eu a satisfação de suas necessidades, exigem decisões a cada momento, que são tomadas conforme a tônica predominante naquela vida. O símbolo mais antigo da humanidade é a cruz, e ela exprime, com fidelidade, os três estados. A haste inferior é o homem físico, com seu atavismo, o suporte material da vida. Os braços horizontais representam a alma, os mecanismos psicológicos, o negativo e o positivo, o branco e o preto, o eterno dualismo em que se debate a mente concreta. A haste superior representa o espírito, a antena do transcendente. Antes da consolidação do ser humano no planeta, quando o céu se confundia com a terra, talvez nos tempos da Lamúria, a cruz tinha 4 braços, iguais e simétricos. Quem tem olhos para ver? Missão, pois, é viver em função do espírito e com os olhos no transcendente. É amar ao próximo como a si mesmo.